O liberalismo clássico. Esse é o tema dessa aula do curso de Ética e Justiça do primeiro quadrimestre de 2020. Ao longo da primeira parte do curso, nós estudamos algumas das principais teorias éticas na antiguidade e na modernidade. A segunda parte do curso vai continuar uma discussão sobre ética, que é a questão da justiça, que também é uma questão política. E também tem um aspecto econômico. O liberalismo é uma corrente, um conjunto de pensamento que tem um aspecto político, econômico e também ético. Podemos pensar o liberalismo como uma filosofia que engloba teses sobre todas as grandes questões do que diz respeito à chamada filosofia prática, em todos os seus âmbitos, como classicamente se entende desde Aristóteles, no âmbito da política, da ética e da economia. E o liberalismo é, na filosofia moderna, a visão mais predominante do ponto de vista da filosofia prática, ou seja, do ponto de vista ético, político e econômico. Seja qual for dessas três esferas, aquela que se considere a mais importante. Ao falar de liberalismo clássico, falamos principalmente de teorias dos filósofos, economistas, pensadores políticos e filósofos da moralidade, éticos, né, que escreveram nos séculos 17 e 18, sobretudo, momento em que a filosofia moderna se consolidou nos seus mais diferentes ramos, seja do ponto de vista do empirismo britânico ou do racionalismo continental, o liberalismo acabou predominando na filosofia e também como a visão de mundo mais difundida nos países mais importantes da cultura ocidental. É por isso que se diz das revoluções mais importantes desse período são a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, no final do século XVII, e as revoluções americana e francesa, no século XVIII, são compreendidas como revoluções burguesas, que elas também foram revoluções liberais. E elas representaram justamente a vitória do ideário liberal em relação a outras visões de mundo presentes nessa época. A visão absolutista, a visão monarquista, a visão autocrática da sociedade. Então, eu queria dedicar essa aula a falar um pouco dessas teorias, ou melhor, dessa visão do liberalismo clássico, para começar, na semana que vem, a apresentar o liberalismo contemporâneo nas suas diversas vertentes. Seja o liberalismo igualitário, do John Rawls, seja o libertarismo de autores como Nozick e outros. Veremos também os críticos do liberalismo na etapa final do curso. Muito bem, para falar então dessas teorias clássicas ou do liberalismo clássico, nós precisaríamos falar de alguns autores que são autores fundamentais dessa tradição de pensamento. Então, eu apresento para vocês, em tela, na capa, né, dessa aula, uma imagem do Adam Smith, autor do livro A Riqueza das Nações, que é considerado o grande tratado econômico do liberalismo clássico. Ainda que nessa aula, como nós estamos num curso de Ética e Justiça, que tem um enfoque mais filosófico, eu vou falar menos de economia e mais dos aspectos éticos e políticos do liberalismo. Então, quando se fala em liberalismo, de fato, se pensa
nesses três âmbitos, o âmbito econômico, o âmbito político e o âmbito ético, como igualmente importantes. Algumas das visões ou das teses, das ideias que preenchem o ideário liberal são a ideia da divisão dos poderes, né? A ideia de que a soberania ela não pode ser absoluta, né? Não deve haver um soberano reinando absolutamente em relação aos indivíduos compreendidos como cidadãos. Claro que a cidadania, né, quais são as condições suficientes para o exercício da cidadania, se a cidadania está ligada à propriedade, né, é uma questão importante do liberalismo, e, de fato, a questão do respeito aos direitos individuais tem na ideia de propriedade, no liberalismo, na tradição liberal clássica, um ponto fundamental. Mas a ideia-chave é de que a limitação do poder político é a condição da preservação da segurança, da liberdade e dos direitos individuais. E sem tudo isso, segurança e uso livre dos direitos individuais, não pode haver também liberdade econômica, não pode haver livre mercado. Portanto, né, é como se o liberalismo ele funcionasse na base da concepção de que há certos direitos individuais inalienáveis, de que esses direitos eles devem ser preservados, e o arranjo político é em vista da preservação desses direitos, de que isso, portanto, necessita de um arranjo político, então há o liberalismo político, baseado num liberalismo ético, que tem em vista a liberdade econômica, como, ao mesmo tempo, uma manifestação de um dos direitos individuais mais importantes, e também a ideia de que a economia atuando livremente é aquilo que vai gerar riqueza e que vai trazer também, no final das contas, um maior benefício. Então, nós veremos que o liberalismo ele se sustenta na base de diversos argumentos que são, ao mesmo tempo, deontológicos, baseados em princípios, e também consequencialistas, baseado na ideia de que o liberalismo é aquilo que traz os melhores resultados, especialmente do ponto de vista econômico. Então, nós veremos, né, como defensores de ideias liberais, tanto filósofos empiristas quanto filósofos racionalistas, filósofos utilitaristas quanto filósofos deontológicos, né, na medida em que o próprio Kant também era um liberal. Embora o liberalismo em Kant ele vai ficar mais expresso para nós quando nós analisarmos a teoria da justiça de Rawls e vermos como o Rawls se defende, né, um ponto de vista kantiano sobre a justiça. E isso é uma das bases do seu próprio liberalismo. Mas bem antes do Kant, como figura central e que teria formulado num tratado o básico das ideias liberais, é a obra do John Locke. John Locke, né, um filósofo inglês que viveu sobretudo no século XVII e que acompanhou, tanto do ponto de vista, digamos, ideológico, quanto também do ponto de vista prático e material, porque ele também foi economista, ele acompanhou a vitória do liberalismo na Inglaterra, na medida em que ele mesmo foi um personagem da assim, chamada Revolução Gloriosa. Bem, o John Locke escreveu o livro Dois Tratados sobre o Governo, além de livros importantes sobre a temática da epistemologia, como um ensaio acerca do entendimento humano. Mas para nós interessa, sobretudo, seus dois tratados sobre o governo. São dois tratados e para nós é importante, sobretudo, o segundo. O segundo é que vai apresentar
uma certa visão da propriedade como um direito fundamental e uma teoria do contrato social que amarra liberalismo numa chave contratualista. No primeiro dos dois tratados sobre o governo, o John Locke vai apresentar uma refutação de um livro chamado O Patriarca, de Robert Filmer, que era basicamente uma defesa do poder absoluto dos monarcas soberanos das nações europeias, baseado, sobretudo, numa certa ideia de uma ascendência divina desses reis, né, que seriam e remontaria a Adão, e por conta disso os reis teriam realmente sangue nobre, né, e portanto um direito ao exercício do poder, um direito natural, né? Bem, essa obra, né, o nome O Patriarca já indica, né, a obra que tem, né, o conjunto de ideias mais tradicionais que se possa pensar, a ideia de não apenas um patriarcado, né, como se entende hoje, né, especialmente no debate sobre o gênero, mas patriarca no sentido da teocracia, né, do rei soberano como um representante da vontade divina. E o Locke vai criticar esse ensaio, que era, digamos assim, a sustentação ideológica das monarquias europeias, vai criticar fazendo uma leitura, né, uma leitura da Bíblia, né, por meio de exegese dos escritos sagrados do cristianismo, né, e aí está envolvida toda uma discussão, né, entre o protestantismo e o catolicismo, né, que não seria o caso de entrar em questão agora, mas o ponto central é a crítica a todos os argumentos que o Robert Filmer apresenta nessa obra. E aí, limpado esse terreno da crítica, né, da monarquia, o Locke vai passar por um segundo momento, no segundo tratado, e por isso o segundo tratado é mais importante, porque ali ele vai desenvolver, né, as teses básicas do liberalismo, a sua filosofia política, que se apresentará como uma teoria política liberal. E entre todas as ideias, né, que o Locke apresenta, né, e aqui eu vou resumir bastante para que a aula não fique muito pesada, eu vou dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte eu vou apresentar esse liberalismo, digamos, mais clássico, original, dos séculos 17 e 18, e depois, na segunda parte, apresentar o liberalismo do século 19. E uma das ideias fundamentais, né, do John Locke, no segundo tratado sobre governo, é de que há, no estado de natureza, ou seja, antes da criação de um Estado, por meio de um pacto social, alguns direitos inatos. E o direito à propriedade, ele é um direito natural, embora a sua fonte não seja algo dado naturalmente, que é o trabalho. Já tem no Locke, então, a ideia de que a riqueza vem do trabalho, que é uma ideia que vai ser bastante explorada pelos economistas clássicos ingleses, como o Smith e o Ricardo. E aí ele vai dizer também que, sendo algo natural, por conta, ou seja, que certos direito à liberdade, a posse do próprio corpo é um direito natural e, por conta do trabalho, direito à propriedade, esse direito não é dado pelo Estado, não é dado pelo soberano. Ele é anterior à existência de um soberano. O contrato social vai regular a relação entre a propriedade de cada um e o poder soberano, que, segundo Locke, é necessário para garantir a ordem, para a segurança da própria propriedade. Mas a ideia central é de que a propriedade ela não vem
do soberano, ela não é um título outorgado pelo soberano. O soberano, pelo contrário, está submetido porque ele tem a obrigação, que é o que dá sentido ao contrato social, de preservar essa propriedade. Então, um argumento apresentado pelo John Locke, né, no capítulo 5 do seu segundo tratado sobre governo, é esse, que está aí em tela. Né? Embora a Terra, e eu cito, né, embora a Terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A essa ninguém tem qualquer direito, senão ele mesmo. Podemos dizer que o trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos são propriamente seus. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual deixou, fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e por isso mesmo tornando propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum de outros homens, desde que esse trabalho é propriedade indiscutível do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que foi por ele incorporado, pelo menos quando houve bastante, igualmente de boa qualidade em comum para terceiro. Bem, então essa é a passagem, né, do capítulo 5 do segundo tratado sobre o governo, em que o Locke apresenta a ideia de propriedade como ela constitui um direito natural. E é necessário um contrato social para Locke, porque os homens, de fato, desejam abdicar dessa liberdade natural, já que o usufruto da propriedade é bastante inseguro e incerto no estado de natureza em que eles vivem e decidem, então, se unir em sociedade e submeter-se ao governo a fim de preservá-la. Então, o Locke vai dizer, mais à frente, né, no parágrafo 124 do segundo tratado, o fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se ao governo é, portanto, a conservação de sua propriedade. Muito bem. Antes de explicar a teoria contratualista do Locke, né, e compará-lo também com outras teorias contratualistas, são clássicas, né, que representam um capítulo essencial da filosofia política moderna, vale mencionar aqui alguns pressupostos, né, que o Locke vai apresentando no seu tratado. Para o Locke, de fato, nós temos propriedade privada, e esse é um direito, né, adquirido pelo trabalho, mas no estado de natureza você pode ser atacado e você conta apenas com sua própria força para defender-se. Agora, é legítimo que alguém roube a propriedade alheia? Segundo Locke, não. Segundo Locke, é ilegítimo, é imoral. E, inclusive, aqueles que observam esse ato imoral, injusto, têm o dever moral, segundo Locke, de impedir que ele seja cometido. Então, se alguém assalta a propriedade alheia, um terceiro que observa esse assalto deve, porque tem o dever moral de defender aquele que está sendo injustamente atacado. Ocorre que não há, no entanto, uma obrigação dos indivíduos defenderem a justiça. Aquilo que, segundo Locke, é uma lei natural, né? O respeito ao direito e à propriedade de cada um. Então, para que exista uma força garantida por lei, para que haja uma segurança pública, os indivíduos vão abrir mão do direito, não do direito de propriedade, mas do direito de fazer valer o direito de propriedade por meio da força, ou seja, o direito de usar tudo aquilo que considerar necessário para garantir o seu próprio direito. Esse direito vai ser alienado ao soberano, ao Estado, que então vai fazer valer,
né, a justiça, segundo Locke, porque já há, segundo Locke, uma ideia de justiça presente anteriormente ao Estado, no estado de natureza, sem que haja, portanto, um soberano legitimamente instituído por um pacto social. Mas, dada a necessidade de um contrato social e a finalidade desse contrato, que é a preservação da propriedade privada, então, segundo Locke, o contrato social é necessário, é justo e ele deve ser feito. Então, essa é, assim, em termos muito básicos, a teoria do contrato social do Locke, né? E para a gente deixar ainda mais claro, né, a gente compara rapidamente com a teoria dos outros grandes e clássicos filósofos contratualistas, que são Hobbes e Rousseau. Aí eu coloco Hobbes e Rousseau, né, ao lado do John Locke, como opostos por diferentes razões, né? O Hobbes, ele tem uma teoria do contrato social, mas embora exista elementos que são incorporados pelo liberalismo em seu pensamento, um certo individualismo, a teoria do Hobbes é a teoria de alguém que defende poder absoluto do soberano. E, portanto, forma as bases e dá os argumentos para um Estado autoritário, um Estado que permite a censura, em que a propriedade é derivada do poder soberano e não dos indivíduos, e uma série de limitações do poder dos indivíduos em contraste com o poder absoluto do soberano. Isso do lado do Hobbes, né, um filósofo também britânico do século XVI. Já o Rousseau, que é quem está aí do lado direito, né, do Locke nessa imagem, o Rousseau ele também defende uma concepção contratualista que é bastante difícil, porque difícil de resumir, mais complexa, porque ele defende de fato um poder soberano no pacto, o poder absoluto do soberano, só que esse soberano, para Rousseau, é o povo. Ele tem uma concepção de vontade geral, né, que é interpretada de diversos modos, mas que, de fato, assim, formou uma base teórica, ideológica da Revolução Francesa, então, de uma revolução burguesa na França, mas que conteria elementos revolucionários que, segundo alguns intérpretes, vai para além de uma revolução liberal burguesa, que poderia apontar elementos para uma revolução socialista, uma revolução popular. Enfim, o Rousseau é um filósofo que tem diferentes intérpretes, né? Mas o essencial é que, de fato, no Rousseau você tem elementos que são próprios do Hobbes, como a ideia do poder absoluto, do soberano, e as ideias mais populares, digamos assim, do Locke. Bem, o que é o contratualismo? Né? O contratualismo designa toda a teoria que pensa que a origem da sociedade e do poder político está num contrato, um acordo tácito ou explícito entre aqueles que aceitam fazer parte dessa sociedade e se submeter a esse poder. Enfim, na verdade, percebi que tem um erro aí de português. Né? O contratualismo designa toda a teoria que pensa que a origem da sociedade e do poder político, né, estão num contrato, um acordo tácito ou explícito entre aqueles que aceitam fazer parte dessa sociedade e se submeter a esse poder. O contratualismo ele está vinculado à ideia de direito natural, por isso ao justnaturalismo. A ideia que aponta para a existência de certos padrões ou critérios de legitimação das relações políticas que pré-existem a essas mesmas relações, o que não dependem diretamente delas para se fazer valor. Né? Então, a ideia
tem a ver com uma ideia de direito natural que, embora remonte a Aristóteles e ao pensamento dos estoicos na antiguidade, foi defendida na modernidade por autores como Grotius e Pufendorf, que defendem a ideia, né, no âmbito da discussão de direito internacional, de um direito das gentes ou um direito que não está submetido a um poder político instituído. A ideia de um direito natural. E aí, nesse sentido, né, os filósofos contratualistas vão falar no direito natural. Basicamente, o direito de preservar a própria vida e de garantir-se a si mesmo um direito justo, portanto, que todos teriam, independentemente da sociedade. Mas o modo como cada um entende esse direito e como esse direito fica após o contrato social é o que diferencia cada autor contratualista ou cada teoria contratualista específica, né? O ponto de partida de todos eles é a ideia de que o poder político, as relações de poder de natureza política podem e devem ser legitimadas pelo recurso à noção de contrato. É importante explicar isso porque vocês verão, né, a teoria do John Rawls, que é uma teoria básica aí da segunda parte do nosso curso, é uma teoria também contratualista, que resgata esse procedimento clássico de pensar a política. O pressuposto comum é de que o poder político, mesmo quando não é de fato legítimo e não tenha sido efetivamente constituído por meio de um contrato, não apenas admite, como deve ser pensado nos termos de um poder legítimo, constituído por um processo dessa natureza. O ponto de partida é, então, normativo e não descritivo. Não se trata de pensar a origem das instituições políticas, mas como elas deveriam ter surgido para serem consideradas legítimas. Então, os contratualistas não dizem que foi assim que o poder político surgiu, mas é que eles deveriam ter surgido assim, ou devem ter surgido assim, porque essa é a ideia que estava presente na finalidade da vida política. Então, nesse sentido, se fala numa normatividade, não apenas numa descrição do que aconteceu. Bem, a diferença é que, com relação ao poder político, né, para Hobbes, todo poder instituído é legítimo, já que algum poder é melhor do que nenhum. Para Locke, apenas alguns são legitimáveis e outros não. E para Rousseau, nenhum poder de fato corresponde à ideia de como o poder político deve ser. Segundo esse quadro, então, Rousseau é mais idealista, o Hobbes é mais realista e o Locke é um idealista mitigado, né, digamos assim. Esse quadro apresenta de forma mais precisa aí a diferença, embora de uma forma ainda bastante esquemática e necessariamente superficial, né? Ou seja, simplificado. Cada um entende, então, o estado de natureza de uma forma, como era o estado de natureza antes da existência do estado político. Cada um entende de modo diferente a finalidade do contrato social e cada um entende de modo diferente o Estado enquanto poder soberano. Então, para Hobbes, o estado de natureza, né, como se sabe, é um estado de guerra de todos contra todos. Nesse estado não há justiça nem propriedade. A finalidade do contrato social é a segurança, a garantia de tudo aquilo que é básico para a sobrevivência. E o poder do soberano deve ser absoluto, o poder do Estado. Para John Locke, o estado de natureza é um estado de liberdade e igualdade. Os homens têm uma ideia de justiça, mas falta uma lei escrita e um poder executivo. A propriedade já existe, né? Então, é um estado em que já há justiça, né, na consciência das pessoas, né? Já existe uma consciência moral, né, segundo essa visão lockeana, mas falta a garantia, falta um poder executivo da moralidade. Então, a finalidade do contrato social, né, isso a gente já viu, é a garantia da propriedade mediante legislações que garantam a justiça. O poder do soberano do Estado deve ser limitado,
Assim, o poder executivo deve estar sujeito ao poder legislativo, do parlamento, né? Depois, a teoria da divisão dos poderes vai ser apresentada de modo mais refinado e completo por Montesquieu, um filósofo francês do século XVIII. Assim como o Rousseau, também francês do século XVIII, que tem uma teoria do contrato social, mas uma teoria que apresenta, né, a concepção de uma unidade da vontade geral como necessária para um contrato social que realmente funcione. Para Rousseau, o estado de natureza é um estado em que as relações entre os homens, não sendo jurídicas, mas puramente passionais e afetivas, encontram-se, a despeito disso, muito bem reguladas e equilibradas. Aqui, né, vem a teoria do Rousseau do chamado bom selvagem. É claro que isso é um pouco caricatural, mas, segundo Rousseau, de fato, o estado de natureza, o homem, antes de viver em sociedade, ele é um ser não corrompido, e quando ele entra em sociedade, tudo é bagunçado. Mas essa sociedade, né, a bagunça não corresponde ao estado natural da humanidade. Esse estado natural, que é quase um paraíso, né, do bom selvagem, é anterior a certas relações sociais que se estabelecem até antes de um estado na forma como conhecemos. Agora, quando o estado é formado de uma forma legítima, ele é uma associação que não envolve e que evita a dominação. Porque para Rousseau, né, como se sabe, tudo dá errado quando surge a propriedade privada. E aí o homem que era originalmente livre acaba sendo dominado. Mas um Estado que é instituído da forma correta, ele evita a dominação, quando o poder do Estado é o poder soberano da vontade geral. Como isso funciona, né, é complexo, não é o caso de resumir aqui. Mas o Rousseau ele tem uma teoria que pode ser lida como democrática, ainda que ela tenha essa concepção da indissolubilidade, não? Caráter indissociável, melhor dizendo, caráter unificado desse poder soberano, né, para não tropeçar nas palavras. Mas deixando de lado, né, qualquer pretensão de explicar o Rousseau e mais profundamente, né, contratualistas particulares, né, tentando entender principalmente o Hobbes, ou melhor, o Locke, porque ele é o liberal aí e fornece algumas das premissas básicas do pensamento liberal. Nós vemos que no debate entre Hobbes e Locke, principalmente no contexto inglês, britânico, surge a oposição entre absolutismo e liberalismo. Depois vai ser trazida para a França do século XVIII. Enquanto em Hobbes, os contratantes, a fim de escapar aos sofrimentos do estado de natureza, renunciam ao seu direito natural, com Locke, os proprietários exigirão do Estado proteção para suas propriedades naturais. O Estado não tem a finalidade de constituir direitos que já existem antes dele, mas a de garanti-los pela força pública. E aí, nesse sentido, aparece o Locke, né, como um defensor, então, da propriedade privada, né? Portanto, você pode dizer, dos interesses da burguesia em relação à nobreza, ok, também. Mas o argumento do Locke no segundo tratado é mais abstrato, né? Ele não tem essa concepção que nós temos, né, de falar em classes sociais. E ali ele apresenta essa ideia de que há o direito de propriedade, o Estado não deve liquidar isso. O liberalismo clássico, portanto, é essa teoria que mitiga o poder soberano, tendo em vista essa finalidade do contrato social, que é a garantia da propriedade. E o liberalismo clássico, né, também vai envolver uma ideia econômica, que já está presente no Locke, que também era um economista, né? Ele tem alguns livros sobre economia, alguns escritos, mas não são esses escritos
que formam a base do liberalismo, mas uma ideia que já está presente no segundo tratado e que é bastante importante. A ideia de que a riqueza vem do trabalho e que a liberdade econômica ela traz uma riqueza que outras formas econômicas não é capaz de trazer. Então, o Locke já esboça a ideia de uma certa economia comercial sem governo político, isto é, no estado de natureza. A riqueza vem do trabalho. Então, ele diz, aquele que se apropria da terra mediante seu próprio trabalho não diminui, mas aumenta as reservas comuns da humanidade. E aí, essa frase que é muito importante, né? Um trabalhador na Inglaterra vive melhor e com mais conforto do que um cacique indígena nas Américas. Então, também a divisão social do trabalho, né, que vai ser gerada pela propriedade privada, pela ideia da riqueza, pelo trabalho, né, é algo que vai estar sendo justificado no pensamento do Locke, que vai encontrar um desenvolvimento nos economistas clássicos e um pensador como Adam Smith. Também era um filósofo moral, né? Ele é autor de uma teoria dos sentimentos morais, que é uma obra clássica, né? Eu confesso que eu não li, eu comprei recentemente esse livro, está aqui no plástico ainda, mas é um filósofo fundamental para entender um pouco também a filosofia moral britânica com mais profundidade. Mas ele é mais conhecido por conta dessa obra A Riqueza das Nações, né? Em que ele fala, né, da famosa mão invisível do mercado, que é a ideia de que o mercado ele funciona quando há liberdade, quando ele não é tolhido pelo Estado. Se não há virtudes no mercado, e se ele funciona tão bem, algo deve causar ou ajudar a causar essa harmonia. Então, uma passagem, não apenas essa passagem, mas o livro A Riqueza das Nações explica, né, essa ideia da mão invisível. E essa passagem aí que eu selecionei ilustra um pouco, né? Ao dirigir sua atividade de modo que sua produção tenha o maior valor possível, o comerciante não pensa senão no próprio ganho. E neste, como em muitos casos, é levado por uma mão invisível a promover um fim que não era, em absoluto, sua intenção promover. Ao buscar seu interesse particular, não raro promove o interesse da sociedade de modo mais eficaz do que faria se realmente se prestasse a promover. Fim dessa citação, e com ela eu me encaminho para a conclusão desta aula, né, sobre o liberalismo clássico. Então, essa ideia da mão invisível, daqui o egoísmo do vício, o vício privado do egoísmo, né, do comerciante buscando o seu próprio lucro, traz um benefício público, que é a riqueza geral, uma ideia que está presente nos filósofos. Eu estou procurando aqui o Manual de Filosofia Política, porque no capítulo 7º, né, você tem um capítulo lá sobre o liberalismo clássico, em que é apresentado as ideias de um outro pensador importante, que é o Mandeville. A Fábula das Abelhas, ele explica essa ideia clássica dos benefícios privados, virtudes públicas. Virtude privada e benefícios públicos, né? A ideia de que, né, por cada um buscando o seu próprio bem, vai gerar um bem comum. E é isso, então, que vai garantir um pouco, né, vai favorecer essa ideia, podemos chamar de ideologia do livre mercado, que é essencial na história do liberalismo. E essas são, em síntese, as ideias mais básicas do liberalismo clássico. Próxima aula, então, vou falar ainda do liberalismo clássico, mas já no século XIX, e aí com outras demandas e outras questões, né, que estão mais próximas, inclusive, da nossa realidade, que apresentam ali uma certa atualização, né? Muito bem. Então, por enquanto é só. Até a próxima.